Quando eu chamo um programa escrito em Shell Script a partir da minha linha de comando, que é uma shell, se eu definir aqui uma variável, será que ela é enxergada pelo programa que eu estou chamando? A gente pode ter dois raciocínios. Poxa, mas os dois são shell, então pode ser que seja enxergada. Por outro lado, é outra shell, né? Eu estou chamando uma nova shell, não é a mesma shell que eu estava antes. Então, não seria enxergada. O que será que é verdade, né? Então, vamos editar aquele arquivo. Apagar essas linhas aqui. Eu vou colocar só um echo cifrão variável. Então, estou lá com minha variável 1, 2, 3 e chamar em branco. Então, conclusão, ele não passa. Será que isso é uma verdade absoluta? Vou dar um comando aqui mágico, sem explicar o que ele faz, depois eu vou explicar o que ele faz, tá? Opa, agora passou. Então, existe um recurso, que na verdade é um recurso do sistema operacional, que é chamado variáveis de ambiente. E isso permite passar valores, né? Variáveis, nomes de variáveis e valores para programas que a gente está chamando. E a Shell faz isso sempre que a gente pega uma variável e exporta ela com esse comando export, ele inclui essa variável nesse rol, né, nessa lista de variáveis de ambiente. E daí ela é passada para outros programas que são chamados a partir dessa shell. Por isso que ela passa a ser visível para esse script aqui. Tá? Um detalhe é que eu posso fazer a exportação ao mesmo tempo em que eu defino o valor da variável. Então isso é possível. E outro detalhe interessante, né? Como eu falei, isso é para qualquer programa, não é só para Shell Script. Mas em C, por exemplo, eu não vou substituir diretamente variáveis do programa principal, da função main. Tá? Isso daí seria uma coisa meio absurda do ponto de vista da linguagem C. Mesma coisa com Python. Eu não vou substituir variáveis de Python com o valor de variáveis de ambiente. Mas elas ficam acessíveis. Eu consigo buscá-las explicitamente se eu quiser. Então, vou criar aqui um arquivo teste.c. Aqui eu consigo utilizar uma função da stdlib chamada getEnv, que serve para pegar variáveis de ambiente. Então eu preciso passar o nome da variável como string. Se eu tiver aqui algo, por exemplo, int variável igual a 1, 2, 3, ele vai continuar sendo 1, 2, 3, não vai ser substituído sozinho por variáveis de ambiente. No entanto, eu consigo consultar as variáveis de ambiente passando o nome delas como string para essa função getEnv. Então isso é mais uma forma de passar, digamos assim, de passar entrada para programas por meio dessas variáveis de ambiente. Sendo que se o programa for um programa escrito em Shell Script, ele vai receber isso na forma de variáveis diretamente. Tá? Não vai ser necessário usar uma função auxiliar, como é necessário fazer no C ou no Python. Né? No Python existe isso aqui.
o s.getEnv variável, tá? Então ele vai receber diretamente. Existem algumas variáveis que têm significado especial para shell e geralmente elas são passadas como variável de ambiente de pai para filho, né? O que eu quero dizer de pai para filho? Do processo que chamou um outro processo, um programa que chamou outro. Tá? Uma variável muito importante é a variável path, com tudo em maiúsculas. Vamos ver o conteúdo dela. Então essa variável tem uma lista de diretórios separados por 2 pontos. E o que significa isso? Para que a shell utiliza isso? Ela utiliza para tentar procurar onde estão os comandos. Então, por exemplo, se eu digito aqui script, ele chamou um comando que não tem nada a ver com esse que está no meu diretório atual. Tá? Esse que está no meu diretório atual faz outra coisa. Se eu chamar programa, ele vai dizer que ele não encontrou o programa. Eu teria que ter chamado dizendo que ele está no diretório atual. Se eu alterar esse path para ter o diretório atual nessa lista, então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou trocando path por ponto, 2 pontos, seguido do próprio valor dele. Lembrando, tá? Nesse caso não vai fazer diferença porque esse valor atual não contém espaços, mas é uma boa prática colocar isso aqui entre aspas duplas para que isso aqui funcione normalmente, não dê erro caso essa variável contenha espaços. Vamos ver aqui o novo valor da variável. Agora tem isso aqui no início. Tá? Agora se eu chamar programa, ele encontrou, estando no diretório atual. Se eu chamar script, ele usou do diretório atual, ele não usou de outro lugar do sistema que tem um outro programa com o mesmo nome, porque o diretório atual é o primeiro da lista. Ele vai consultando da esquerda para a direita aqui até encontrar o programa. Bom, por que isso não é padrão no Linux? Não tentem fazer isso em casa, tá? É só uma demonstração, mas suponha que eu coloquei aqui no meu diretório pessoal um programa que faz isso aqui. Bom, só explicando, o til é um caractere especial que representa o diretório pessoal, tá? Do usuário que está executando um comando. Ou pior, eu poderia fazer isso aqui. Tá? A hora que o administrador executasse aqui ls no diretório de um usuário para ver o que tem dentro, porque deu algum problema, está tentando fornecer auxílio ao usuário, alguma coisa, ele removeria todos os arquivos do sistema. Tá? Então, por uma medida de segurança, isso não é feito. Então, em vez de executar esse comando aqui, vou colocar aqui um echo, poderia ser um comando malicioso. Para funcionar, eu tenho que dar permissão de execução. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação, né? É claro, aqui eu fazendo isso, se eu não sendo administrador da máquina, eu consigo prejudicar só a mim mesmo. Mas se eu induzir o administrador a entrar no meu diretório e digitar ls, que a princípio é um comando padrão do sistema, eu poderia induzi-lo a executar esse comando malicioso. É por isso que o diretório corrente geralmente não é incluído no path, tá? Se a gente tivesse o path original, que é todas essas coisas, mas sem o diretório corrente, que é o ponto, né, sem o diretório atual, eu teria que executar explicitamente esse ls. Se eu desse só o ls, eu usaria sempre o padrão do sistema.